para que essa distância não ameace o seu bem-estar social, que as classes mais baixas continuem tendo ali um bem-estar social mínimo, mas que não ameacem o bem-estar social das classes média e alta. Então, será que o Brasil, ou a maioria dos países que não conseguiram alcançar o desenvolvimento pleno até essa altura em que a gente vive hoje, será que a gente está fadado a sempre que a gente engaja no projeto de desenvolvimento nacional, a gente está fadado a um levante de direita que procura de novo distanciar ou barrar o nosso crescimento com medidas de austeridade, ou taxando o Estado como incapaz de continuar promovendo o desenvolvimento? É isso. Em ordem agora, o Pedro Paulo, a Bia e a Fix. E aí termina. Eu queria dirigir minha pergunta ao Guilherme Boulos. Antes de tudo, agradecer a presença por conta da sua agenda política nessa circunstância, que você fez um enorme esforço para estar aqui. Tá? Ainda mais gripado. Eu acho que você deu uma aula de conjuntura no sentido de entender as correlações de força presentes no momento e buscar identificar, à luz delas, os inimigos e amigos possíveis para as agendas que a gente pode levar adiante, de fato, no horizonte mais imediato. Mas eu queria levar esse horizonte um pouco para aquilo que você levantou no final da sua fala, que é a possibilidade de nós termos eleições no ano que vem, pode ser que elas não ocorram, e perguntar para você, à luz da análise que você faz das forças institucionais, partidárias presentes aí, se há elementos, inclusive nas lideranças políticas, que você consegue identificar como eventuais candidatos à presidência no ano que vem, que poderiam encaminhar um programa nesse sentido de, eventualmente, excluir total possibilidade de recuperar uma política de conciliação, eventualmente revogar as contra-reformas neoliberais que eventualmente tenham sido aprovadas e caminhar no sentido de realizar uma política que junte ação institucional com mobilização social. O que você identifica dessas lideranças que estão aí na prática, a possibilidade de socorrer? Gente, lembrando que a gente tem um teto de tempo, então tentem ser breves, por favor, para dar tempo de ouvir as respostas também. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria parabenizar esse encontro do ENEP. Acho que em todas as mesas e todos os trabalhos apresentados, ficou muito claro o resgate do papel social que o economista tem, que muitas vezes nos trabalhos acadêmicos isso não é posto. Aí vou aproveitar que a plenária está meio vazia e vou fazer fofoca com Boulos. Porque ele diz sobre aquele negócio das pessoas, houve um burburinho da esquerda sobre a legitimidade dos artistas puxarem o movimento. Só que a fofoca que eu ouvi, ela foi para além. Ela disse que o Boulos estava defendendo que, além que os artistas puxassem, defendendo realmente que o movimento fosse sem partido, sem bandeira. Por que eu faço essa fofoca e acho importante até esclarecer ela? Porque me preocupa, porque eu acho que nós precisamos criar uma maioria política agora, uma unidade, só que acho que, como estamos falando tanto em criar um projeto político e uma necessidade dessa resposta, acho que ele tem que ter, sim, bandeira e tem que ter partido para deixar claro até o projeto de país que a gente quer. Só isso. Boa noite. Bom, queria agradecer. Mariana Fix, professora aqui no Instituto de Economia. Embora conheça o Boulos de outros tempos, né, não ainda como professora na economia. Queria agradecer muito a mesa, nas excelentes 3 contribuições. O Boulos ainda não é com o cansaço, aí, o deslocamento e aparentemente gripado também, né? Queria te colocar uma questão. Bom, acho que a questão principal, ela ali atrás colocou, que a gente gostaria de te ouvir sobre o ponto em que o Plínio chegou, que era o que é esse projeto, mas, enfim, isso já está colocado.
Dito isso, a questão que eu queria colocar é que nós discutimos aqui nos últimos dias, e foi muito bem expresso na Carta de Campinas, sobre a ofensiva violenta e predatória do capital. Mas um aspecto dela, me parece, foi menos discutido e que você poderia contribuir, que é a ofensiva sobre a terra e, consequentemente, sobre a natureza. A reforma trabalhista e fiscal apareceram muito mais na mesa, apareceram na Carta de Campinas muito bem encaminhada, aparecem muito nos nossos debates, mas esse ataque estou chamando muito esquematicamente sobre a terra, não é um ataque novo. É um ataque no qual a gente já vem enfrentando, inclusive nos anos de lulismo, nos anos de Dilma, não é? Tanto pelo agronegócio, com o avanço da soja, que foi mencionado agora no Maranhão, das quais a reserva indígena são uma das poucas forças de proteção, é preciso lembrar disso, não é? O Parque Indígena do Xingu está sendo atacado por todos os lados, não é? Invadido pelos venenos todos que entram pelos rios, e também o avanço que você enfrenta mais diretamente da especulação imobiliária. Antes disfarçado, o avanço da especulação imobiliária, é bom lembrar, disfarçado de programa social, não é? Que, grosso modo, foi o programa Minha Casa Minha Vida. Estou fazendo a caricatura para ser breve. Mas o que eu queria te pedir para comentar, por um motivo específico, é a MP 759 da regularização fundiária, porque me parece que é um capítulo grave dessa história, que eu não tenho visto ser mencionado, que foi aprovada na quarta-feira na Câmara, enquanto muitos aqui estavam lá em Brasília sofrendo o ataque das bombas, e que foi aprovado anteontem no Senado. Semana que vem, aí o motivo específico, a gente tem um seminário, um congresso sobre isso, aqui no Instituto de Economia, do Grupo Governança de Terras, na qual, em grande medida, a SMP é defendida. Nós temos uma mesa que vai fazer a discussão do ponto de vista mais crítico, às 11 horas, na quinta-feira. Se você puder dizer um pouquinho o que você pensa da MP nesse contexto mais geral de avanço da ofensiva em relação às terras. E, se puder também, se tiver forças ainda, um pouquinho sobre a luta concreta do movimento de moradia, como é que você vê nesse momento, já que o Plínio falou da importância das lutas concretas, a Leda fez bastante referência à importância histórica da luta do movimento de moradia, né, nas suas várias vertentes. Então, como é que você vê nesse contexto todo essa luta concreta e esse enfrentamento em relação à especulação no campo e na cidade? Bom, agora a gente vai para as respostas. Por causa do nosso teto, que tem que fechar o auditório, a gente vai colocar um limite de 8 minutos por resposta. Tudo bem? Eu sei que é uma grande armadilha, porque foram 15 perguntas, sei lá, mas não foi tanto, mas infelizmente é o nosso teto de horário. E antes de passar o microfone, eu queria falar rapidamente, né? A gente está falando de movimento social e, recentemente, a Ocupação Mandela, que é daqui de Campinas, sofreu uma grande repressão. Inclusive, a gente tinha ido lá no passado para dar uma aula pública sobre a PEC e foi horrorizante, assim, ver eles sendo desocupados, e a violência da PN se mostrou mais uma vez absurda. Enfim, a gente vai fazer um post no Facebook com o que eles precisam para doação. Então, depois confiram lá. E vale a pena também ver a página deles, que explica melhor toda a situação. É uma das formas, assim, de ajudar, também tornar cada vez mais público. Então, agora eu vou passar para a resposta. Que veio na última fala, que é a questão da leniência. Na verdade, esse projeto de leniência é leniente com a sociedade brasileira. Ele é irresponsável com a sociedade e leniente com o capital. Qual é a causa? Nós vamos na causa. A causa da corrupção não é o Joelson. A causa da corrupção é a lógica do capital. Nós temos que atacar a lógica até o fim. É a causa. Expropriação. Expropriação não quer dizer desmontar a empresa, não. Quer dizer pôr ordem na empresa e impedir que empresas mafiosas atuem no Brasil. Todas,
são mafiosas, né, das grandes. Segundo, a questão que a Kátia pôs, que eu acho que é um problema complexo, que é, nós temos demandas democráticas e nós não vamos ceder nada, porque tudo que há civilizado nesse país é produto de luta e de sangue dos trabalhadores. Então a democracia, o pouquinho que tem, e tem bem pouquinho, mas o pouquinho que tem é luta dos trabalhadores. Então eu não acho errado diretas já, mas acho que a gente puxa a demanda e radicaliza eleições gerais, constituinte, liberdade de organização partidária e sindical, revogação da concessão à Rede Globo. Nós vamos radicalizando para chegar na causa. Mas o princípio de colocar que o povo decide o seu destino, eu acho que é correto, mas ele é insuficiente. Eu acho que a função da esquerda, ainda mais no movimento de unidade, como diz o Guilherme, com o qual eu concordo plenamente, é puxar além, ir além. Né? Então, enfim, não ficar encaixotado na demanda, digamos, liberal. Segunda questão, que é a revolução, que foi uma boa questão colocada aqui. O Trotsky, quando o jornalista perguntou isso para ele, respondeu assim: a revolução é uma resposta bárbara a uma situação bárbara. Bom, é impossível ter revolução se tiver tudo muito bem. Né? É mais ou menos você fala, briguei com a namorada, porque não, estava tão bom que eu resolvi brigar. Não vai brigar. Né? Você vai brigar quando é intolerável. Então, sim, a situação de barbárie é que provoca a revolução. O que fazer? Né? Que é a discussão dos valores. Se a gente perder a disputa dos valores, nós estamos liquidados. Nós temos que colocar contra o individualismo, soluções coletivas. Contra a concorrência, a luta. Contra as soluções do capital, as soluções contra o capital, as soluções do comunismo. Porque se a gente não colocar os valores em disputa, nós vamos perder a batalha. Né? Então, mas a revolução está muito longe, está lá na esquina. Não, a revolução está nas placas tectônicas. Ela está muito longe, ótimo, então vamos começar a andar, senão não chega nunca. Né? Então, qual é a mexida que a gente pode fazer? É pôr no programa, pôr na ordem do dia a necessidade de mudanças profundas. Eu acho que o Boulos falou isso no programa dele. E eu acho que o programa dele, tal como eu li, o Guilherme me corrija, é o programa da Revolução Brasileira. E nós vamos, se for, nós vamos falar que é. Porque o povo tem que saber o que é. Bom, desenvolvimento nacional. Aqui nós estamos no templo do desenvolvimento nacional. Né? Acabou o desenvolvimento nacional. Não vai ter. Nem hoje, nem daqui a 20 anos, nem daqui a 200 anos, nem daqui a 5.000 anos. Agora nós estamos no capitalismo da barbárie. Você diz, mas nem aquele neodesenvolvimentismo envergonhado? Bom, aquilo nem era desenvolvimento, mas esse é um outro debate que a gente pode fazer no outro momento. Quero terminar dizendo o seguinte: a conversa boa é a conversa que não termina. Então aqui é impossível terminar essa conversa. Ótimo. Né? Isso quer dizer que a CEP cumpriu o seu dever, que é o dever de colocar minhoca na cabeça. E colocar minhoca para a gente descobrir novos horizontes para a sociedade brasileira, para a classe trabalhadora. Então eu saio daqui elogiando muito, né? Acho que os fundadores da CEP e o Reinaldo, digamos, como referência grande da CEP, ficariam muito orgulhosos com este evento. Muito obrigado a todos. Bom, eu vou falar 3 minutos, vou deixar 5 a mais aqui para o nosso digníssimo convidado. Vou responder apenas a pergunta
da Kátia, sobre a questão do desenvolvimento, né? Você disse, bom, então parece que toda vez que a gente tenta e que avança em alguma coisa, vem um golpe de direita e joga tudo por terra. Olha, assim, a minha interpretação do Brasil é a seguinte, a partir de tudo que eu li, enfim, e de tudo que eu vi acontecer nessas 4 últimas décadas, é que a nossa elite, ela não é uma elite moderna e nem nunca será, né? O que é uma elite moderna? Uma elite moderna burguesa, né, nas burguesias originais da Europa, são aquelas burguesias que entendem que uma nação tem um mínimo de solidarismo social, né, que a hegemonia tem um sentido de concessão, etc., e de civilização. A nossa burguesia não tem isso. A nossa burguesia é senhorial. Então, às vezes, ela é obrigada a conceder um pouco, né? Só que aí, quando ela começa a ser ameaçada de perder os seus privilégios senhoriais, além dos materiais, enfim, além do problema da crise, estou falando que além do problema da crise propriamente, da crise econômica, né, que torna difícil, como disse o professor Plínio, e acho que o Boulos também reprisou, né, a política do ganha-ganha não dá mais, então tem que ser o do ganha-perde, o ganha para o capital e o perde para o trabalho, né? Mas, para além disso, acho que tem uma questão cultural, né? Eu estou chamando de cultural, a falta de melhor nome, não sei se seria o mais adequado, de que as nossas elites são senhoriais. Elas não, quer dizer, o sujeito que está bem postado na vida, né, por conta das suas relações com o grande capital, jamais aceitará que o porteiro do prédio viaje no avião do lado dele. Ele nunca vai aceitar isto. Não adianta, porque ele precisa dos de baixo para ele se sentir senhor, né? E precisa que os de baixo fiquem embaixo. Nada desse negócio de ficar fazendo ascensão, nova classe média, eu chame como quiser. Mas não dá, não gosta, não aceita. Então, nesse sentido, sim, se a gente pensar por aí, vamos levar paulada toda vez que tentar qualquer coisa minimamente civilizada. Mas aí é o seguinte, aí é rua, é movimento social, é mexer as placas tectônicas aqui, a que se referiu o Plínio. Vou falar mais 30 segundos só para acrescentar uma palavra de ordem lá naquelas que o Plínio colocou. Referendo revogatório. O governo é ilegítimo, né? Ele é ilegítimo, então tudo que foi decidido neste governo tem que ser sumariamente revogado, ponto. Até porque senão fica muito difícil quem assumir o governo, seja lá de que jeito for, fazer o que quer que seja de progressista e de civilizado no país. Obrigada. Bom, agradeço a Leda pela concessão do tempo extra. Evidentemente, não vai dar para tratar todas as questões. Eu vou começar pela fofoca, porque eu acho legal. Então, veja, fofoca é fofoca, né? Então, vieram dizer que eu não queria partido e pedi para baixar a bandeira. Fizeram até uma charge na internet, que, aliás, ficou bem divertida, bonita, mas isso não procede, é mentira, né? O primeiro ato não foi chamado pelo MTST ou pela Frente Povo Sem Medo. Os organizadores do ato são produtores culturais, artistas, grupos de cultura, que o chamaram, com legitimidade que tem para chamar, né? O organizaram e nos chamaram para conversar, no caso, a Frente Povo Sem Medo, para conversar sobre o ato, e nós pleiteamos que houvesse falas de movimentos sociais, de grupos políticos. Entre os organizadores do ato, não havia acordo de ter falas de partidos políticos. Eles organizaram o ato e não tinham este acordo. Eu acho isso bom? Não. Acho isso ruim. Acho que os partidos políticos têm o direito de falar em qualquer manifestação. E acho que o culto antipartidário não nos ajuda, né? Surfar na antipolítica não vai nos trazer coisa boa. Agora, eles organizaram um ato, chamaram e definiram, né? O que nós colocamos era que era importante que o ato não fosse algo despolitizado e se garantiu falas de um conjunto de movimentos sociais. Aliás, quase todos os militantes dos movimentos sociais que vão falar são filiados a partidos, né? Então, na prática, a coisa não muda tanto assim. Em nenhum momento se falou em baixar bandeira, em não levar bandeira e tal. Isso é boataria, mas é importante
pontuar. Em relação ao tema dos black blocs, que foi colocado ali pelo companheiro, veja, eu acho que dentro da esquerda a gente tem que respeitar todas as táticas que sejam diferentes e que existam no conjunto do movimento social, das manifestações e tal. Acho que o problema não está aí, né? A tática de ação direta, né, o MTST a pratica desde que existe há 20 anos. Quando trava uma rodovia, quando ocupa uma terra, quando vai para um enfrentamento, quando ocupa um prédio público, isso é ação direta. Só que existe uma diferença entre ação direta organizada e ação direta desorganizada. Aí vai lá, um conjunto de movimentos sociais chama uma mobilização. Levam 100 mil pessoas às ruas. Fazem uma série de reuniões para discutir como vai ser essa mobilização. Aí chegam 50 pessoas e resolvem, por conta própria, que essa manifestação deve quebrar o prédio de não sei onde. Isso leva a uma reação da polícia, que destrói, estoura o que estava pensado para a manifestação. Eu não acho isso, em primeiro lugar, eu acho isso profundamente autoritário. Profundamente autoritário, né? Uma decisão que não é tomada coletivamente, que não é discutida em conjunto e que passa por cima de grupos que construíram. Não que a rua tenha dono, né? Mas se alguém chamou uma manifestação, se grupos autonomistas, os quais eu respeito, chamarem uma manifestação e dizendo, é para isso, se eu não vou para isso, eu não vou na manifestação. Certo? Se outros grupos, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, chamam uma manifestação e dizem, é para lá, e vem um outro grupo que não participou deste processo de construção e